Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor José Fagundes e nós vamos dar início aqui a mais uma live. Eu vou convidar você a ficar aqui junto com a gente, a participar dessa interação, onde a nossa intenção é o seu elevo espiritual. Temos muitas questões e gradativamente a gente vai apresentando para que você desperte para uma vida espiritual de sucesso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos lá. Graças a Deus. Bem, eu vou pedir para você aí fazer o triplo C. Curta, comenta, compartilha, porque você é nosso convidado especial, estar aqui junto com a gente. Você está também convidado a curtir, comentar, compartilhar. E também, se você está no canal do YouTube, você se inscreva no canal, nos ajude. Graças a Deus, nós estamos atingindo aí números expressivos, e isso ajuda muito, onde mais pessoas vão ouvir, vão assistir e vão se alegrar com a palavra do Senhor que nós estamos aqui oferecendo a todo momento, ok? A nossa igreja fica aí na General Canabarro 3391, aqui na cidade de Uruguaiana. A igreja fica exatamente no meio do mapa da cidade de Uruguaiana, tá bem? Temos aqui um amplo estacionamento natural, né? E também nossos cultos são terças e quintas às 20 horas e domingo às 19h30, onde às 19 horas a igreja já está de portas abertas no domingo. A Rua General Canabarro, o endereço da nossa igreja, fica em frente ou diagonal à farmácia municipal de nossa cidade, bem de frente da pracinha da antiga estação férrea. É fácil a localização, tem estacionamento, a igreja ela é climatizada e nós estamos tendo aí cultos abençoados por Deus, tá bem? Fique até o fim, eu convido você para ficar até o fim, tá? E hoje eu trago um tema aí, meu professor, meu amigo. Meu professor, meu amigo. E com base nesse tema eu quero trazer a palavra do Senhor que está no Evangelho de João, no capítulo de número 14 e o versículo de número 26. Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Bem, o Senhor Jesus aqui está trazendo uma revelação maravilhosa, única, maravilhosa, e o segredo para muitas vitórias em nosso meio, em nossa vida. Vitórias que dizem respeito a mim, que dizem respeito a você. Nós temos aí muitos pastores bons, muitos mestres da palavra, nós temos aí muitas igrejas saudáveis, temos também aí muita terra fértil, mas do outro lado nós temos aí muitos erros doutrinários e muitos equívocos no que se refere aos ensinamentos bíblicos. Há lugares que nem sequer se fala de doutrina, ou há algum tipo de ensinamento especial, específico, há ensinamentos sobre o Espírito Santo, ensinamentos sobre os anjos, ensinamentos sobre exegese, hermenêutica, homilética, ensinamentos doutrinários aprofundados. Existem lugares aí que não existe. Em contrapartida, e do outro lado,
nós temos aí muitos, mas muitos irmãos que fazem muitas e muitas perguntas, e muitos também acabam desviando ou até mesmo parando na caminhada cristã, porque não obtiveram as suas respostas, não tiveram quem os auxilie e faltou ali algum tipo de recurso, né? Nós temos aí não só a palavra do Senhor, escrita, como nós podemos escutar ela em áudio, nós temos aí muitos livros bons, nós temos muita literatura boa, não é verdade? E fazendo assim, nós vamos obter muitas respostas. Mas mesmo assim, diante de tudo que a gente vê, às vezes ficamos sem resposta. Às vezes temos alguma questão em que o pastor, ele não pode responder, porque não é para ele responder. Existem muitas questões que você tem que encontrar a resposta. E essa é uma grande incógnita da vida cristã. Mas aí, o Senhor Jesus, ele nos deixa um ensinamento que o Espírito Santo viria, que ele, Jesus Cristo, enviaria o Espírito Santo, que iria operar no nome de Jesus Cristo. Jesus enviaria e o Espírito Santo glorificaria Jesus Cristo. E aí a palavra do Senhor, ela deixa bem clara: vos ensinará todas as verdades. Bem, diante de tantas questões da convivência do Evangelho, diante de todas as relações cristãs, de tudo que diz respeito à igreja, às vezes não obtemos as respostas. Mas por quê? Porque os cristãos não fazem uso do versículo de número 26 de 14 de João. Entender que o Espírito Santo vai responder as perguntas para glorificar a Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós cometemos falhas, erros, equívocos por simplesmente não orar e não fazer uma pergunta ao querido Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, ele falou que o Espírito Santo nos ensinaria, significa que é o melhor professor que nós temos, que é o melhor mestre que nós temos, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem condições total, plena, de responder todas as perguntas. E aqui eu acabo por perceber que o problema é sempre daqui para lá. Somos nós que não buscamos e muitas vezes não percebemos esse recurso de termos um professor do nosso lado. O Senhor Jesus ainda diz, nesse mesmo capítulo 14, versículo 16, que o Espírito Santo seria o nosso advogado. Quando trata aqui de advogado, quando o Senhor Jesus traz essa palavra advogado, está falando daquele que estará do lado, quer dizer, andando junto. Ora, se eu tenho um indivíduo andando junto comigo, capaz de tudo, capaz de responder todas as minhas perguntas, né, as minhas dúvidas, se eu tenho ele do meu lado, por que eu não faço uso desse companheirismo, dessa parceria, né, dessa comunhão? É aí que os crentes estão pecando. Estão dependendo de homens, estão dependendo de mulheres que muitas e muitas vezes não conseguem responder às suas questões, porque não tem resposta. O homem, ele é homem, ele é humano, ele tem falhas.
não pode ser endeusado, não pode ser glorificado. Quem é glorificado é Jesus Cristo. E nós temos a pessoa do Espírito Santo como nosso auxiliador, como nosso ajudador, como nosso conselheiro, como nosso grande professor presente, aquele que está do nosso lado. Ele nos ensinará todas as verdades e ainda fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou. Bem, o interesse de Deus é responder para você. Agora, a minha posição, minha e sua, é nos dirigirmos a Deus e buscarmos essas respostas. E buscarmos, porque todas elas serão respondidas. O que está faltando, então, é esse relacionamento. É claro que jamais eu vou desprezar a minha liderança ou vou deixar de lado aquele que faz as orações por mim, aquele que intercede por mim, o meu pastor, o qual eu vou servi-lo e eu vou orar por ele, né? E eu vou fazer parte da congregação do meu pastor e vou segurar da mão dele e vou ajudá-lo também. Agora, veja bem, existem questões em todos os cantos que são extremamente complexas e que alguns irmãos eles formam uma opinião e não saem mais dali. Aquilo que eles têm por certo fica por certo, aquilo que eles afirmaram ser o certo é por certo, e a Bíblia diz, né? Não se estribe no vosso próprio entendimento. Mas alguns, eles formulam as respostas diante daquilo que eles querem, dentro daquilo que eles pensam, dentro daquilo que eles vivem, dentro da sua realidade, e eles então têm a resposta e não saem daquela convicção humana que chamamos de sofismas. E aí passam a pecar, passam a transgredir e a viver uma vida longe da bênção. Uma vida dependendo da misericórdia do Senhor. Não estou dizendo aqui que perde a salvação, não é isso, mas a resposta não veio. Não veio porque confiou na força do seu braço, ou então ficou fácil acreditar na resposta de alguém que lhe passa confiança e não foi investigar. Bem, eu quero dizer para você que todas as coisas são válidas para o aprendizado. Os parâmetros, o que tem desse lado? Eu vou estudar, eu vou ver. Parâmetro. O que tem desse outro lado? Eu também vou parar, eu vou ver, eu vou estudar. Eu vou confrontar as ideias, eu vou confrontar os pensamentos, os estudos. Mas nada melhor do que a palavra do Senhor como norte, como bússola, como guia. E a orientação do professor, daquele que irá ensinar. Bem, se alguém disse para você sobre a Santa Ceia do Senhor e você não tem convicção do que é, do que não é, como deve ser, como não deve ser, você vai orar e o Espírito Santo vai te responder. Se você tem dúvidas em relação ao dízimo, a casa do tesouro, isso é um princípio, porque Abraão, antes da lei, deu dízimo a Melquisedeque. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, deu continuidade. Então, é um princípio. Não significa que você não faça esse princípio, você vai perecer. Mas é um princípio. Se é um princípio, tem bênção num princípio. Mas mesmo assim, você tem as suas dúvidas. Pois bem, faça uso da palavra do Senhor, que diz
Eu vos enviarei aquele que vai trazer as respostas. Eu vos enviarei aquele que ensinará as verdades. O Espírito Santo pode te responder as verdades que você tanto questiona. O Espírito Santo pode não só responder, como te convencer de algum princípio, te convencer de algum resultado, te conduzir à fé e você ser poderosamente vitorioso, ok? Bem, nem sempre aquelas pessoas que dominam sobre você, o seu patrão, o seu esposo, a sua esposa, o seu pastor, o seu líder, o seu comandante, nem sempre eles estão certos, mas não significa em se rebelar. O que devemos fazer é ir ao professor, é ir ao ensinador, o Espírito Santo. Eu estou falando com o cristão, de buscar o Espírito Santo, que ele vai ensinar, ele vai trazer a resposta. E o que vai acontecer? Jesus Cristo vai ser glorificado nessa circunstância, nessa situação. Você finalmente obterá a sua resposta, estará convencido do que é, do que não é, do que tem e do que não tem que fazer, e você então vai caminhar feliz e livre. Não tem coisa melhor. Lá no Evangelho de João, ainda aqui no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo de número 18, tá? Versículo de número 8, João 16, versículo 8, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Não só ele convence, quer dizer, ele traz para você as respostas corretas, como ele lhes convencerá da resposta. E vai sair do teu coração toda dúvida, e você não vai precisar ficar contra ninguém ou contra princípio nenhum. É colocar em oração e fazer uso dessa grande parceria, né, que Jesus deixou, que ele enviou, que é o Deus Espírito Santo. É quem opera na terra. Jesus falou lá em João 16 que ele iria deixar os discípulos. Os discípulos ficaram consternados, ficaram abatidos. E Jesus diz: se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, ele virá e convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por que Jesus teve que ir? Porque o projeto que estava proposto, e Jesus foi o grande voluntário, ele fez. Ele veio aqui morrer como homem, e ele ressuscitou como Deus, cumpriu o plano. Ele disse na cruz: está consumado. Trouxe de novo a probabilidade da aproximação, né? Quem quer pode aproximar-se de Deus, né? Mas Jesus era um. Ele veio, ele fez, ele estava com os discípulos, mas era necessário vir aquele que está em todo lugar, que está em todos, que é presente, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo irá ensinar tudo e ainda fará lembrar as palavras que Jesus falou. Não tem erro. Ora, se a Bíblia diz que nós temos um professor, nós temos condições de tirar nota 10 em tudo. A situação, o problema é essa interação, essa comunhão que eu e você precisamos ter, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado porque você ficou aí até o final, tá? Eu quero agradecer a tua presença e você pode nos ajudar, sim, pode. Faça suas orações, peça para o Senhor nos abençoar e também
nós podemos te ajudar sim. Nós podemos te ajudar de uma maneira mais efetiva, tá bem? Nossa igreja está aí na General Canabarro 3391, cultos terças e quintas às 8 da noite e domingo às 19h30, tá bem? Bem no meio da cidade de Uruguaiana. Você é nosso convidado especial, nós estamos aqui para te ajudar. E por isso eu quero dizer para você, muito obrigado porque você ficou até o final. Você é uma bênção nas mãos do Senhor, tá? Forte abraço.